Glória a Deus, aleluias. Gostaria de cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? É um prazer enorme, é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez, para que juntos venhamos aprender mais do Senhor, para que juntos venhamos engrandecer o nome do Senhor, para que o Senhor venha falar neste lugar, né? Porque estar aqui é tudo graças a Jesus, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui, se não fosse por Ele, acredito que nenhum de nós estaríamos aqui, né? Então é tudo graças a Ele, amém? Sem perca de tempo, eu vou estar lendo lá no livro de Marcos. Marcos 4:35, que tem por título Jesus apazigua a tempestade. E vai dizer bem assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a palavra do Senhor vai estar dizendo que Jesus ele estava entrando no barco com os seus discípulos. Porque a ordenança de passar para o outro lado era de Jesus. Foi Jesus que ordenou. Aí eu gostaria de te perguntar, igreja. Jesus, sendo quem ele era, sendo 100% homem e 100% Deus, ele ordena que ele e os discípulos passem para outra margem. Aí eu te pergunto, Jesus, sendo quem ele era, será que ele sabia ou não sabia o que estava esperando eles lá na frente? Será que ele sabia ou não sabia que tinha uma tempestade esperando eles lá na frente? Jesus sabia. Porque Jesus, mesmo estando na terra, mesmo sendo 100% homem, ele continuou sendo 100% Deus. E ele sendo 100% Deus, ainda assim ele falou: não, vamos passar para outra margem. E o que você acha? Você acha que Jesus ele não sabia o que estava esperando por eles? Jesus já sabia que ia ter uma tempestade esperando eles do outro lado. E aí o que acontece? Se Jesus já sabia, por que Jesus ainda assim, sabendo, ordenou que os discípulos fossem para lá, fossem para o barco? Se Jesus já sabia que viria uma tempestade. Sabe por quê? Porque o fato de eu e você, de nós servirmos a Jesus, não nos torna impune de viver tempestades, de viver momentos de dor, de viver momentos de luta, porque muitas vezes a gente acha que por servir a Jesus é tudo bem, é tudo tranquilo, só que não é. Então Jesus ainda assim, ele sabendo que tinha uma tempestade esperando por eles, ainda assim Jesus ele ordena que eles passem para o outro lado. Por quê? Porque a gente vê tempestade como uma coisa ruim. A gente olha e pensa: ah não, a tempestade é para me matar. A tempestade é para destruir os meus sonhos. Só que Jesus, na palavra dele, vai dizer que ainda assim ele manda os discípulos para lá. E acredito eu que Jesus já sabendo que tinha uma tempestade. Por quê? Porque é no momento da tempestade, é no momento da luta que Deus prova a sua fé. É no momento que você está na tempestade, que está o maior vento, que Ele mostra que Ele é contigo. Aí a gente pensa que por servir a Jesus, que por estar na igreja, a gente não vai passar por luta. A gente não vai passar por dificuldade, mas o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí tem algumas pessoas que ainda gostam de acrescentar, né? Jesus venceu o mundo e nós também vamos vencer. Muitas pessoas falam, né? Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. Só que a palavra do Senhor termina em Jesus venceu o mundo. Por quê? É Jesus dizendo que a única forma de nós conseguirmos vencer o mundo é estando ligados nele. Porque Jesus venceu o mundo. E para nós conseguirmos vencer também o mundo, nós precisamos estar nele. Porque se nós não estivermos alicerçados nele, a primeira tempestade que vem, o primeiro vento que vem, a gente não dá conta. A gente não suporta. Aleluia. E a palavra vai falar que eles deixaram a multidão. Aleluia. Ou seja, eles estavam com uma multidão. O que isso quer dizer? Jesus leva para a tempestade só quem era mais próximo dele.
Jesus, ele despede a multidão vai embora, a multidão, acredito eu, que eram pessoas que tinham família, iam para casa, iam comer, iam se alimentar, iam ficar com a família, e os discípulos vão para o mar com Jesus. Por quê? Jesus escolheu, são pessoas separadas, não é qualquer um que pode andar ao lado de Jesus. São pessoas que Jesus separou, e nessa noite eu quero te perguntar, você tem feito parte da multidão ou dos discípulos? Sabe por quê? Porque quando a multidão vai embora, os discípulos ficam. Discípulo é aquele que está ao lado de Jesus, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, ele permanece ao lado de Jesus. Porque não é à toa que a palavra vai falar que Jesus foi para o mar, foi para aquela tempestade com os discípulos. E a multidão vai embora. Por quê? Multidão gosta de eventos grandes. Multidão é aqueles que só querem vir quando tem uma cruzada, quando tem algo grande. Mas Jesus não nos chamou para isso. Jesus te chamou para ser discípulo. E discípulo muitas vezes passa por luta, passa por dificuldade, passa por tempestade, mas ele entende que se ele tem Jesus com ele, ele tem tudo. Ele entende que o segredo para vencer não é estar com a multidão, é estar com Jesus. Porque, como eu falei, quando a multidão vai embora, os discípulos são os que ficam, amém? Aleluia. E vai falar que assim como estava no barco, haviam também com ele outros barquinhos. E eu fico imaginando, sabe? Vem aquela tempestade toda e tá ali Jesus no barco com seus discípulos. E vai falar que também tinham outros barquinhos. E eu fiquei me questionando. E, gente, ninguém que estava ali naqueles outros barquinhos podiam ajudar eles. Eles estavam no meio daquela tempestade, né? E ninguém podia se tentar chegar perto assim para tentar ajudar. E eu fiquei, Senhor, se tinha outros barquinhos, por que que eles não podiam ajudar eles? E eu fiquei, Senhor, como assim? O Senhor falou no meu coração, tem lutas, tem tempestade que vai ser só você e Deus. Talvez Deus permita sim ter outras pessoas à sua volta, mas vai ser só você e Deus, só Ele e você no seu quarto, no secreto e no oculto. Porque muitas vezes a gente quer ter muita gente do nosso lado, muitas vezes a gente quer estar ali com aquele tanto de gente, e Jesus não. Jesus olha e fala, não, não é assim, porque há tempestades que não é todo mundo que pode passar com você. Não é todo mundo que aguenta, não é todo mundo que suporta passar por lutas que você vai passar. Só que aí eu entendo uma coisa, nenhum daqueles que estavam nos barquinhos podiam ajudar, só que eles tinham Jesus dentro do barco deles. As outras pessoas estavam ali nos seus barcos também, mas só eles tinham o privilégio de ter Jesus no barco com eles. Oh, aleluia! E vai falar que levantou um grande temporal de vento, e as ondas subiam por cima do barco, de forma que o barco se enchia de água. O que acontece, irmão? Muitas vezes a luta vem de uma forma assim, que a gente fica, Deus, não sei mais do que fazer. A gente olha e fala, Jesus, todo lado que eu olho só tem luta, só tem dificuldade, só tem tempestade. Só que aí eu vim aqui essa noite para te lembrar que Jesus está no barco. Aleluia, Ele está no barco. E vai falar que Jesus estava na popa do barco, dormindo. Aí eu te pergunto mais uma vez, Jesus, sendo quem Ele era, sabia ou não sabia que ia ter tempestade? Sabia. E Jesus, sabendo que ia ter uma tempestade, Jesus faz o quê? Jesus está dormindo. Aí é aquele momento que muitas pessoas olham e falam, mas Jesus me abandonou. Jesus me deixou, eu estou aqui na luta, estou aqui na prova e Jesus se esqueceu de mim. Mas a palavra vai falar que Jesus estava no barco e Jesus estava dormindo. O que isso significa? Jesus estava dormindo. Jesus está dormindo significa que Jesus estava em silêncio. Mas o fato de Jesus estar em silêncio não quer dizer que ele não estava no barco. Ele estava no barco, só que ele estava o quê? Em silêncio. E esse é o momento que muita gente se desespera. Quando Deus fica em silêncio, aí a pessoa desespera, começa a dizer, mas Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Aí começa a querer procurar ajuda de quem está do lado de fora. Só que entenda uma coisa, quem não está dentro do barco com você não vai entender a tempestade que você está passando. Aí muitas vezes a gente está na luta e a gente quer pedir ajuda para quem está do lado de fora. Mas aqui vai falar que as outras pessoas que estavam nos outros barquinhos não podiam ajudar eles. Tinham outras pessoas, mas nenhuma das outras pessoas o ajudavam. Ajudavam ao Jesus e aqueles discípulos que estavam ali, naquele barco. Ou seja, tem situações que você vai querer sim que esteja alguém, mas não vai ter. Mas o segredo está, sabe no quê? Se você tem Jesus,
E se Jesus está no teu barco, independente do que aconteça, independente de como esteja, o barco não vira. Não acontece nada, ainda que pareça que o barco vai afundar, o barco não afunda. Aleluia. E como eu falei, Jesus estava à polpa do barco dormindo, ou seja, Jesus estava em silêncio. E muitas vezes quando Jesus se encontra em silêncio, a gente se desespera. Muitas vezes, quando a gente vê que a luta está ficando apertada, que a tempestade está vindo, e Jesus se cala. Aí a gente começa a se desesperar, começa a querer pedir ajuda para ciclano, para pessoas que estão fora, sabe? Só que a gente se esquece que Jesus, ele está no barco. Por mais que ele esteja em silêncio, ele continua dentro do barco. Ele não te deixa. Ele passa ali o tempo todinho com você. Pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir o que for, ele continua do seu lado. Aí, o que acontece, sabe o quê? Você está tão focado no problema, o teu olho está tão fixo no problema, que o problema não é que Jesus não esteja no barco. O problema é que você não consegue enxergar que ele está no barco. Porque você olha para o tamanho da tempestade, não olha para o tamanho do teu Deus. Aí você acaba se esquecendo que o teu Deus cura, que o teu Deus liberta, que o teu Deus transforma. Aí você começa a desesperar, começa a ficar aflito, começa a querer sair pedindo ajuda para todo mundo. E quando eu me falo disso, eu me lembro de Ana. Ana estava vivendo um momento muito difícil. Ana, ela era perseguida por Penina. E um dia Ana está muito angustiada. Ana está com vontade de chorar. E sabe o que Ana faz? Ana, ela corre em direção ao templo. O que isso significa? Ela corre para a presença do Senhor. E ela começa a chorar na presença do Senhor. E chega o sacerdote e vê ela fazendo aquilo. E ele acha que ela está embriagada. Aí eu fiquei, Senhor, como assim? E Jesus falava comigo, ela fez algo diferente. Porque se fosse uma coisa comum, se as pessoas, fosse uma coisa assim, de se ver assim normalmente, fosse uma coisa normal, que todo mundo fazia, o sacerdote não teria estranhado, sabe? Ele ia olhar e ia saber, ela está se derramando na presença do Senhor, é normal. Mas ele estranhou. Ele achou que ela estava embriagada. O que isso significa? Que não era uma coisa normal de se ver. Não era uma coisa que as pessoas faziam. O que isso significa? Significa que Ana fez algo diferente. Ana fez algo extremo. Ela chega na presença do Senhor e ela chora. E eu imagino que ela, desesperada, às vezes não conseguia nem falar direito. E ela chora, Senhor, eu quero um filho. Eu não sei qual foi a oração de Ana, mas eu sei que ela se prostra na presença do Senhor. O que Ana está mostrando com esse ato que ela fez? Ela está mostrando que quando aqui na terra não tem ninguém para te ajudar, tem alguém no céu que ainda faz tudo por você. Ana está desesperada, Ana está aflita. O que Ana faz? Ela não vai bater boca com Penina. Ana poderia muito bem ter ido brigar com Penina, ter ido, bater boca com Penina, discutir com Penina, mas ela não foi. Ela vai para o templo, ela vai pedir ajuda para Jesus. Por quê? Porque Ana entendeu que a resposta dela, que o auxílio dela vem do céu, não vem da terra. Aí muitas pessoas querem procurar ajuda na terra. Querem procurar ajuda de pessoas terrenas, de coisas da terra. Mas Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer que a tua ajuda vem do alto. Porque há muitas situações extremas que você vai procurar ajuda na terra e não vai encontrar. Você vai procurar auxílio na terra e você não vai encontrar. Aí você se desespera. Você fica aflito, é algo normal, é algo natural do ser humano. Só que o que acontece? Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer que quando você não encontra ajuda na terra, Ele manda a providência do céu. Então não tem por que você se preocupar, não tem por que você ficar aflito. Eu vim aqui te lembrar que você serve um Deus que ainda faz, um Deus que ainda liberta. Por mais que às vezes Ele fique em silêncio, isso não significa que Ele deixou de fazer. Tanto que a palavra vai falar que quando os discípulos começam a se desesperar, eles chegam para Jesus e falam: Mestre, não te importa que perecemos? E Jesus desperta. E vai falar que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Ou seja, a tempestade não acordou Jesus.
Imagina, Jesus está no barco, dormindo, e vem uma grande tempestade, mas a tempestade não acorda Jesus. Mas no momento que os discípulos vão até Jesus pedir ajuda, isso desperta Jesus. Por quê? Jesus está dizendo nessa noite, você se desesperar, você ficar aflito, correndo de um lado para o outro, não é o que vai trazer a sua bênção, não é o que vai trazer o seu milagre. O que vai trazer o teu milagre é você tocar em Jesus. Olha o que Ana fez. Ana está aflita, Ana está desesperada e ela corre para a presença do Senhor. Porque ela entendeu que a única coisa que ela precisa é estar na presença de Jesus. A única coisa que ela precisa é de Deus, não é das pessoas. Porque o homem falha. Muitas vezes as pessoas vão te decepcionar, vão te entristecer. Mas Jesus, ele não falha. E os discípulos, quando eles acordam Jesus, a palavra vai falar que Jesus fala para o mar se calar. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Sabe o que está faltando você fazer? Está faltando você tocar em Jesus de uma forma diferente. Está faltando você parar de reclamar, parar de murmurar com Deus, ficar se perguntando, Deus, por que tanta luta? Por que tanta prova? Sabe o que está faltando você fazer? Voltar a orar como você orava antes. Voltar a buscar, voltar a se prostrar na presença do Senhor como você fazia antes. Porque a tempestade não é para te matar, é para te aproximar de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas só se aproximam de Jesus no momento da luta, no momento da prova. Aí Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer, tá difícil, tá apertado, tá complicado? Corre para Jesus. Jesus está te esperando de braços abertos. Tá complicado? Corre para Jesus. Aleluia. Irmão, talvez você esteja olhando hoje e esteja falando, mas eu não tenho para onde olhar, eu não tenho para onde ir, porque todo lado que eu olho é só problema, é só luta. Aí eu vim te dizer o que está lá em Salmos 23, que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. O que está lá em Salmos 46, que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí talvez você se pergunte, Evelyn, mas eu não sei o que fazer, não sei mais, não tenho mais noção, não sei o que eu faço. Faz o que está lá em Salmos 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus está dizendo nessa noite, tira o olho do problema e começa a olhar para Jesus. Jesus está dizendo, você tem olhado tanto para o problema e tem esquecido que eu estou do teu lado. Jesus está dizendo, está na hora de tirar o olho do problema e começar a olhar para Jesus. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus ele ainda faz, mas Jesus só faz a partir do momento que você tem fé para ver acontecer. Então não se esqueça que por mais que Jesus esteja em silêncio, isso não quer dizer que ele não esteja no barco. Muitas vezes Jesus vai estar com você, mas ele não vai falar nada. Ele vai ficar em silêncio. Mas o fato dele estar em silêncio não quer dizer que ele te deixou. Não quer dizer que ele te esqueceu. Não quer dizer que você está sozinho. O fato dele estar em silêncio quer dizer que ele está vendo qual vai ser a sua atitude. Quer dizer que ele está vendo o que é que você vai fazer. Porque, como eu falei, Jesus já sabia que estava vindo uma tempestade. E ainda assim Jesus dormiu. Por quê? Porque ele queria ver qual seria a atitude dos discípulos em relação à tempestade. E eu te pergunto, qual tem sido a sua atitude em relação às tempestades do dia a dia? Tem cristão, irmão, que qualquer luta que vem, qualquer prova que vem, ele só sabe abrir a boca para reclamar. A primeira luta, o primeiro vento que vem, ele só sabe reclamar e reclamar e reclamar. Então Jesus, ele dorme para ver qual vai ser a atitude dos discípulos. E os discípulos, eu acredito que por um momento, tentaram resolver só eles. Pensaram, não vamos acordar Jesus. E tentam resolver só eles. Só que o que acontece não dá certo. E o que eles fazem? Falam, não, vamos acordar Jesus. E Jesus acalma o vento. Então, meu querido, o que você precisa não é de pular do barco, não é de tentar fazer alguma coisa com suas próprias mãos. O que você precisa é olhar para Jesus. O que você precisa é se lembrar que por mais que o vento venha, por mais que a tempestade venha, Jesus continua no barco. Por mais que ele esteja em silêncio, ele não te deixou, ele continua no barco, ele está com você, então não se preocupa. Vai vir luta mesmo, vai vir dificuldade mesmo, vai vir tempestade mesmo, mas se você tem Jesus com você no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Amém? Quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando. Como eu falei no início, é tudo graças a Ele, é tudo por Ele, porque se não fosse por Ele, como eu falei, eu não estaria aqui, mas é tudo graças a Ele, porque Ele é bom, porque Ele merece. Que o Senhor venha guardar essa palavra no seu coração, espero que o Senhor tenha falado contigo.
Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade.